Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Aleph da Leotech. Pessoal, hoje eu tô aqui na bancada com o iPhone XR, tá? Vim trazer pra vocês aí. Já iniciei o reparo aqui, mas decidi aí iniciar a gravação e fazer a postagem aí desse vídeo, ok? Então, hoje vou ir seguindo aqui no reparo e mostrar pra vocês como é que está o aparelho. E vou explicando também aí como é que chegou o aparelho para mim e o que foi feito no aparelho, ok? iPhone XR, vou alimentar aqui só para estar ligando o aparelho para estar mostrando para vocês. Bom pessoal, o aparelho aqui chegou já com a placa um pouquinho trabalhada. É um iPhone XR. Deixa eu ligar ele aqui. Certo, segundo o lojista aí, o aparelho estava apenas com problema de Wi-Fi e ele disse que apagou na mão dele. Mas acredito que ele tentou o reparo aí do Wi-Fi e acabou apagando a placa. Ok? Aqui eu tenho o aparelho ligando. Ok? Já está ligando, não estava ligando, tá? O aparelho estava aí com um consumo aí que batia aí os 150 mAh e zerava, caía a zero. Ok? Daí a gente consegue observar o consumo aí na fonte, ok? 500, 600, certo? Então, ele mexeu no CI do Wi-Fi. Acredito que ele só raspou a resina ali da lateral, não chegou a levantar o CI. Então eu imaginei aí que poderia ser problema na memória, tá? Primeiro eu tentei forçar o DFU, o aparelho não entrava em DFU, não reconhecia no computador de jeito nenhum. Então foi aí que eu fui levantar a memória para observar como é que estava aí o comportamento do aparelho sem a memória, tá? Para quem não sabe aí o aparelho quando ele está com algum problema de memória, se ele não reconhecer, não entrar em DFU, quando a gente remove a memória, o aparelho ele precisa entrar em modo DFU direto, ele já entra em modo DFU. Então levantei a memória, entrou em modo DFU, ok, reconheceu no computador, baixei o software e botei para atualizar. Na atualização ele acendeu a logo da maçã, que é muito importante isso daí, e travou ali nos 20% e não atualizou, que era logo aí quando ele chama a memória para instalar o software. Então, já que ele acendeu a maçã, botei a memória aí na programadora, tá? Reconheceu normal a memória, sem erros. Então, eu fiz apenas o rebalho, tirei toda a resina aí da memória da placa, fiz o rebalho e coloquei o aparelho ligou, tá? Mas aí ligou e fui testar o Wi-Fi, realmente estava sem funcionar o Wi-Fi, tá? Estava aqui desativado, ok? Não ligava o Wi-Fi, então abri o aparelho, se dá pra, não vai dar para mostrar aqui. Aqui ele ficava só assim o Wi-Fi, mas não ligava lá nas configurações. Aqui ele aparecia aí azul, mas não ligava lá nas configurações, tá? Então fui observar no Wi-Fi, eles já tinham raspado ali a resina da lateral do Wi-Fi, mas não chegaram a levantar o CI. Então eu segui aqui no reparo do Wi-Fi, já que o aparelho ligou com o rebalho. Ok pessoal, então aqui a gente tem a placa do aparelho já sem o CI do Wi-Fi, eu levantei, mas ele já tinha raspado aqui a lateral, acabou arranhando aí. Mas levantei o CI, então os pads aqui todos ok, não rompeu nenhuma trilha, ainda bem. Então pessoal, o que a gente tem que observar aqui quando a gente fizer um reparo de Wi-Fi de iPhone XR, tá? Aqui eu estou usando o programa da ZXW, tá? Para estar analisando aqui. Então aqui em queda de tensão a gente precisa analisar aqui todos esses pads para ver se estão dando esses valores aí, que é para ver se a comunicação deles com o devido circuito lá, por exemplo aqui essa malha comunica com a CPU. Então esse valor tem que dar aproximado aqui em 340, que é o que está mostrando.
Tá assim, o último zero ali, mas aqui é um valor de 340 que tem que apresentar. Então precisamos medir todos esses pads aí, inclusive os aterramentos, tá? Uma coisa que a galera peca muito aqui, pessoal, nesse tipo de reparo, tanto de Wi-Fi quanto de memória, é essas malhas aqui OL, tá, pessoal? Essas malhas são de suma importância, malhas aí PCI do Wi-Fi, tá? A gente clica aqui, se a gente observar, ele vem para um capacitor, tá? Que ele fica em série na malha. Não fica aqui igual esse aqui, ó, um lado terra, um lado positivo. Aqui tem um lado que vem para o CI e tem o outro lado aqui que vai para o outro circuito, que aqui é a CPU, ok? Então, aqui essa malha da OL embaixo aqui do circuito, tá? Mas aqui nesse capacitor do outro lado precisa dar o valor aí em queda de tensão. E daqui para cá precisa medir aí continuidade, ok? Aqui a mesma coisa. E todos esses outros OL aqui, ó. Isso aqui vem para o test point. Vamos ver para onde segue. Vem apenas para cá. E essas outras todas aqui. Então não basta só medir aqui essas malhas que estão com valores. Tem que observar essas malhas OL, tá? Porque vamos supor um exemplo aqui, essa malha. Se esse capacitor estiver fora da placa, arrancaram ele ou ele tiver com solda fria, essa malha ela vai continuar OL. Mas a gente só vai saber se está normal quando a gente medir do outro lado desse capacitor e estiver dando valor em queda de tensão. E aqui para cá tem que dar continuidade para ver se a trilha não está rompida. Então é esses pontos aí que a gente precisa prestar atenção. Aqui tem mais dois capacitores e os dois aqui que vão também para a CPU, ok? Então a gente precisa analisar essas malhas OL, que elas são muito importantes, ok? Bom, pessoal, vou retornar aqui para a cena. Maquininha grátis. Ok? Então aqui lá como eu estava mostrando, ó, aqui tem o caminho das duas trilhas aqui. Então, o multímetro aí em escala de diodo, condução reversa aqui, ó. O multímetro vai permanecer em OL, ok? Mas aqui, ó, desse lado do capacitor, vai dar o valor, que é o valor aí de queda de tensão que está vindo lá da CPU, desse e nesse aqui também. E esses dois aqui de cima também que a gente está observando lá. Ok? Então não basta só medir o OL ali, eu tenho que medir desse outro lado desses capacitores. E também preciso medir aqui a continuidade da malha aqui, ó. Essa daqui vem para cá, ó, vai dar continuidade. E essa aqui também vai dar continuidade, ok? E essas outras duas aqui, ó, observem continuidade com o capacitor. E o outro lado, valor. Ok? Então a gente não pode pular esses pontos aí, ok? Outra coisa que a gente poderia fazer é medir aí queda de tensão nesses capacitores antes de estar removendo o circuito. Que a gente vai ver se está comunicando ok também. Aqui, ó, esse capacitor que vai me dar OL, que vai me dar OL desse lado aqui. Se eu medir ele lá antes de eu estar removendo aí o circuito, vai me dar o valor do circuito que está lá, do circuito de Wi-Fi. Por exemplo, essa placa sucata aqui. Ali o capacitor que eu estou medindo lá naquela. Aqui, ó. 477. E o outro aqui do lado, 478. Ali em cima a mesma coisa. Esses dois aqui. 338 e 337. Então aqui eu já vou ver se está ok a comunicação de um lado e outro. E quando eu levantar o nosso circuito aí de Wi-Fi, nosso módulo Wi-Fi, não vai ser necessário estar medindo essas malhas OL, porque eu já medi antes de levantar o circuito. Ok, pessoal? Então esse daí seria o passo, tá? Essas medições são bem importantes. Antes de estar removendo o circuito aí, faz essas medições dessas malhas OL.
E outro passo aí que a gente precisa também fazer, tá? É fazer o desbloqueio do Wi-Fi na memória. Esse aqui também eu já fiz, mas eu vou estar colocando uma memória aqui na box para estar mostrando aí para vocês como é que vai proceder o desbloqueio aí da memória. iPhone XR em diante é necessário levantar a memória para estar fazendo esse desbloqueio, porque o aparelho ele não entra em modo Purple, tá? Aparelho X para iPhone X para baixo, a gente consegue estar botando em modo Purple e consegue botar em modo Purple e tá fazendo desbloqueio aí e não precisa estar levantando a memória. Mas do iPhone XR para frente a gente precisa estar levantando a memória, ok? Ok, pessoal, então aí a gente tem o aplicativo da JC Repair. Aqui é a nossa box P13, estou utilizando. Vou estar colocando uma memória aqui. Ok, reconhecer uma memória aí de 64 GB. Clico aqui, ó, e aqui embaixo a gente tem o Wi-Fi is locked. Desculpe aí o meu inglês, que eu não sei ler inglês, mas é o que eu estou lendo aqui. Então, Wi-Fi is locked. Vamos ler dessa forma, tá? Então, isso daí significa o que, galera? Que o Wi-Fi está bloqueado, traduzindo aí o Wi-Fi bloqueado, tá? Na nossa memória. Então, vamos quebrar essa criptografia aí. Então, a gente vem aqui, ó, PCI Unlocker Wi-Fi. Damos um clique. Separou o Wi-Fi, vamos ler novamente. E aqui a gente já tem diferente, ó, Wi-Fi is unlocked. Então, Wi-Fi desbloqueado, ok? Então, é necessário fazer esse desbloqueio aí para poder a gente estar fazendo aí a troca do nosso CI de Wi-Fi. Senão, não vai funcionar, ok? Então, é necessário ter a box para fazer esse desbloqueio. Do iPhone X para baixo a gente consegue botar em modo Purple com as boxes aí P13, P10 e outras aí que faz, e tá desbloqueando sem estar levantando a memória. Mas do XR para frente a gente precisa, infelizmente, tem que levantar a memória para estar fazendo aí esse desbloqueio, ok? Então, pessoal, seguindo esse passo a passo, desbloqueou a memória, levantou o CI de Wi-Fi, mediu todas as malhas, viu as comunicações, mediu tensão também, tá? Então a gente segue aí para trocar o nosso CI de Wi-Fi, tá? Então pega uma placa sucata e vamos remover aqui o circuito, fazer rebalho e colocar aí na nossa placa, ok? Então, inicialmente vamos remover a resina aqui da lateral do CI. Aqui bisturi número 11 estou utilizando, e também gosto aqui de utilizar o bisturi daqui ali número 7, bisturi 07, ok? Então, inicialmente eu começo aqui com o bisturi 11, removendo essa resina aqui. Aqui a gente pode utilizar uma temperatura de 200 a 250 graus para estar removendo essa resina. Ok, pessoal, então já terminei aqui de fazer a limpeza da resina da lateral. Então aqui para levantar o circuito eu utilizo esse mesmo bisturi aqui, o 07, ok? Uso esse mesmo bisturi aqui, mas vocês podem usar como preferir. Por exemplo, eu já usei muito esse daqui, é uma espátulazinha flexível, posso colocar embaixo e levantar. Pode usar um bisturi assim também, ó. Ok, então treinem
placas sucata, e quando vocês acharem a melhor forma aí para vocês de estar removendo, façam na placa do cliente, tá? Eu sempre falo que o treino é essencial antes de estar mexendo numa placa funcionando, uma placa boa, tá? Temperatura 390, vazão de ar no 50, que eu estou utilizando uma Quick 861DW. Quiserem isolar a CPU com fita Teflon, colocar aí um dissipador de calor em cima, é bom, é bem importante, ok? Então, já levantei aqui o circuito. Essa é uma placa sucata, tá, pessoal? Mas todo esse passo a passo aqui vocês podem seguir na placa do cliente, a placa que tá boa. Prender o CI aqui para a gente estar fazendo a limpeza embaixo dele e tá fazendo o rebalo. Cuidados que a gente tem que ter, pessoal, ao fazer um reparo desse aqui. Calor, ter cuidado aí com o calor, que eu estava utilizando 390, mas tentem aí pegar o termopar do multímetro e fazer a calibração da estação de vocês para ver se ele está nessa temperatura mesmo. É a temperatura que eu utilizo. Tem outras pessoas aí que utilizam outras temperaturas, mas estou passando aí para vocês a temperatura que eu utilizo e é uma temperatura segura para estar removendo esse circuito, ok? Aqui não tem segredo, pega a malha, eu fiz uma dobrinha ali e faço uma limpeza rápida aqui. Ok? Precisa esfregar muito, só com o peso do ferro ali mesmo. Ok, bem limpinho isso aí. Tirar daqui. E já está no ponto para fazer o rebalho, tá, pessoal? Então aqui, ó, peguei um lenço aí, uma toalha de papel, coloquem por baixo do circuito. No começo aí, quem não tem muita prática com rebalho, pode estar colocando uma fita reflexiva aí por baixo. Dobra ela e coloca por baixo aí para estar segurando o CI para ele não ficar mexendo. Tem um vídeo aí no canal que ensino também rebalho. Então quem tiver dúvidas aí nesses tipos de rebalho pode assistir o vídeo. Uma limpada aqui no meu extenso. iPhone XR, galera. XR bancária, procedimento aí de reparo de Wi-Fi agora. Quando vocês forem pegar esse aparelho aí para fazer reparo, tiver com as blindagens, tentem não dar calor para remover blindagem. Não removam blindagem no calor desse aparelho. É um aparelho que é bem sensível aí a excesso de calor. Tá? Na verdade, qualquer iPhone é sensível a excesso de calor, mas iPhone XR aí estão danificando muito a placa aí com calor na hora de remover blindagem. Então, muito importante que vocês removam essa blindagem sem utilizar muito calor ou sem utilizar calor. Se tiver uma retífica aí, puder cortar a blindagem, é mais seguro, ok? Bem mais seguro do que está dando calor para estar removendo essas blindagens. Então, quando forem tentar fazer qualquer manutenção,
Evitem dar calor, excesso de calor aí para estar tirando blindagem. Pega uma retífica, corta. Pega o bisturi, corta. Evitem dar muito calor, que é para não matar a placa aí antes de iniciar o reparo. Ok? Então aqui eu estou preparando a solda, tá, galera? Uma secadinha na solda aqui. A gente está fazendo o rebalho. Podem secar a solda aí com papel A4, que é o que eu utilizo, ou podem estar secando aí nesse mesmo lenço de papel. Que a solda fica um pouquinho dessa forma aí, ó. Que ainda está um pouquinho molhada, mas já consigo utilizar dessa forma aí. Então, posiciona o stencil. Vou baixar um pouquinho mais, que está fora aí da câmera. Segura aí com os dois dedos, um em cada lado aí do stencil, onde está o posicionado o circuito. E vamos tentar dar uma passada assim, só em uma direção, ok? Ó, passei a primeira e a segunda, já tá bom. Agora tiro o excesso. Evitem ficar esfregando muito, forçando a solda, que ela vai entrando para baixo do stencil. Na hora que fizer o rebalho, vai ficar um rebalho feio. Não vai prestar e vai acabar atrapalhando aí vocês. Ok? Rebalho eu utilizo aqui os mesmos 390, tá? Mas quem não conseguir já usar uma temperatura muito alta assim, podem começar aí com 320 e vão experimentando aí na estação de vocês. Vão subindo se caso estiver demorando muito, tá? O stencil aqui eu seguro, galera, dessa forma aí, sem pressionar com força. Só põe o peso da mão ali mesmo, não fica impressionando muito o stencil. Dou mais um calor, que é para as soldas ali se alinharem no lugar dela. Ok? E aí eu já tenho o rebalho aí concluído 100%. Observem o tamanho da solda aí, que ficou bem alinhado, todas elas, ok? Então eu tenho que tentar fazer um rebalho dessa forma aí, para na hora de eu colocar, facilitar aí a minha vida. O rebalho tem que sair bem bonitinho aí, quanto mais perfeito melhor, ok? Então pessoal, aqui a placa já está pronta aqui, tá? Para estar recebendo o CI. Deixa eu dar mais uma limpadinha aqui não. Importante que deixe bem limpo essa parte de baixo, sem resina, ok? Essa lateral ali eu posso também passar uma máscara UV para estar cobrindo esses arranhados, mas por enquanto eles não vão me atrapalhar aí, tá? Mas aonde vocês arranharem aqui pelo meio é bom passar aí máscara UV para estar cobrindo aí a parte que foi arranhada, ok? Então aqui eu posso utilizar fluxo ou breu também, como vocês acharem melhor. Coloco uma quantidade adequada aí, não posso encher muito, que é para você não ficar dançando aí na placa e acabar atrapalhando aí na hora de soldar, ok? Aqui o alinhamento aqui é de suma importância. Você ir soldar aí no lugar certo, para não unir nenhuma esfera aí embaixo, ok? Então é mais ou menos aí.
dissipador de calor aqui, para o calor pegar só na parte do CI aqui, ok? Adicionar aqui dessa forma. R$390 da estação, novamente 50 de ar, e vamos dar o calor aí para estar soldando isso aí no lugar, ok? Aqui eu já vi que isso aí puxou ali, foi puxado ali para a posição dele, dou um toquezinho, dou mais uns 3, 5 segundos de calor e tiro, ok? Agora é só esperar a placa esfriar. Já está fazendo o teste, ok? Ok, galera, a placa já esfriou um pouquinho. Vou alimentar aqui. Não tenho aqui o e-Power do XR, mas eu estou usando aqui o do iPhone 8. Vou colocar a tela e ligar o aparelho. Utilizar o multímetro aqui para estar ligando, escala de diodo aí para quem não sabe. Escala de diodo e invertendo as ponteiras aí, positivo no negativo e o negativo a gente encosta lá no botão Power. Ligar o e-Power, estava desligado aqui. Lembra aqui o botão Power, esse terceiro de cima aqui. Ok, o aparelho já está ligando aqui. Aqui eu já tenho o Wi-Fi aí ligado, tá? Vai funcionando. Deixa eu botar outra câmera aqui. A gente já tem o Wi-Fi ligando aí, normalmente. Vocês conseguem visualizar aí. E já achou aqui o Wi-Fi da loja. Vamos ver se ele vai conectar aqui sem a antena do Wi-Fi. Conectou, mas desligou a placa aqui, galera. Então, para ficar melhor aqui o teste, eu vou estar montando o aparelho na própria carcaça dele mesmo. Que aí já amplifica o sinal e fica mais fácil da gente estar fazendo esse teste aí, ok? Então, sei lá, mais alto aqui um pouco. Okay. Está com carga essa bateria. Está ligando o aparelho.
Ok, aí já ligou, já temos aí o Wi-Fi ligado. E aí já encontrou todas as redes do Wi-Fi aqui da Redondeza. Vamos tentar conectar aqui nosso Wi-Fi novamente. Ok, galera, então aqui já temos o Wi-Fi aí funcionando perfeitamente. Ok? Beleza, pessoal, então esse aí foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, tiver ajudado vocês aí de alguma forma. Dá um joinha aí no canal, se inscreve, ativa o sino aí para estar recebendo as notificações, beleza? Tô voltando aí com os vídeos, galera. Se vocês observarem aí, eu dei uma parada. Tô voltando agora aí por conta do meu PC, que eu tava um pouquinho ruim para estar fazendo filmagem aí, então deu uma melhorada no PC e nas câmeras, algumas coisas aí. E agora eu vou estar voltando aí trazendo mais vídeos, ok? Então dá uma curtida, dá essa força aí, galera, que o canal aí vai crescendo e a gente vai fazendo os novos vídeos aí para estar postando, para estar ajudando aí vocês, ok? Então em breve aí voltarei com mais vídeos. Valeu, pessoal, até a próxima, abraço.